basicamente com o intuito de apresentar esses conceitos que você, como desenvolvedor de Go, já tem que saber, se você tiver pelo menos um ano de experiência. Então eu vou inicializar o projeto aqui com o Go Mod Init e o nome da nossa aplicação, do nosso módulo. Logo em seguida eu vou abrir o VS Code e dentro eu vou criar um arquivo, chamado main.go. Eu vou criar uma função main aqui com um print oi, só para a gente conseguir validar se o projeto foi executado com sucesso. E logo em seguida é só dar o comando go run, ponto, e com isso a gente vai conseguir enxergar o oi. Aqui deu um erro no nosso código, mas foi porque no arquivo go.mod a gente precisa especificar o arquivo de inicialização, como eu acabei de fazer. E agora, executando o go run ponto, a gente vai conseguir ver o resultado oi que eu coloquei. Maravilha! Então a gente já pode ir para o passo seguinte. E eu vou criar um método chamado doSomething. E eu vou colocar alguns prints aqui só para a gente conseguir visualizar. E o time, um delay de 2 segundos. Aqui eu cometi um erro, coloquei time.time, mas é time.sleep. Então eu vou só corrigir. Eu coloco o tempo de duração de 2 segundos e eu vou colocar uns prints entre o sleep, para que a gente consiga, de forma mais lúdica, enxergar o comportamento da aplicação. A ideia é chamar a função principal chama do something, e a gente vai colocar ela numa rotina. Primeiro vamos executar ela aqui. Maravilha. Bom, teve um erro aqui, mas foi porque eu não coloquei print line, só que coloquei print. Vou fazer essa correção agora. E voilá, a gente consegue ver a execução padrão que todos nós esperamos. E aí, se eu quiser que essa aplicação seja executada em paralelo, eu vou colocar a palavra-chave go antes da execução da função. E é muito importante colocar um sleep no final da função main, porque se a função principal finalizar antes da rotina, a rotina simplesmente não vai ter um resultado apresentado no console. Então a gente precisa colocar um time sleep, um tempo maior que o tempo de duração. E outra coisa importante, se nós quisermos compartilhar alguma variável entre uma rotina e outra, a melhor forma é utilizando canais. E para você construir um canal é muito simples, é só colocar esse channel de string, como eu acabei de fazer aí, supondo que seja um canal do tipo string, perfeito, e a uma variável como qualquer outra a gente tem que passar como parâmetro na função. Então ela é só uma variável que nós vamos utilizar para trafegar dados de um lado para o outro. E aí, para obter esse dado é só colocar essa setinha como eu coloquei, que indica quando ela estiver no lado esquerdo que você quer obter a informação do canal. Eu vou fazer alguns ajustes no print para que a gente consiga observar esses dados. E se eu quiser enviar algum dado, é só colocar a setinha do lado direito do canal. E dessa forma a gente consegue enviar alguma informação. Então, se a seta estiver do lado esquerdo, é porque nós estamos querendo receber o dado. Se estiver do lado direito, significa que nós estamos querendo entregar alguma informação. Basicamente é assim que funciona. E, muito importante, a gente tem que colocar um make. Maravilha. O próximo passo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre semáforos. Isso é outro conceito bem importante que quem trabalha com concorrência no geral tem que ter consciência. Então, quando você quer trabalhar com semáforos no Go, você vai utilizar o sync, a libsync, que é nativa da linguagem, que é o wait group, que é o semáforo, ou sendo mais específico, é o mutex. Caso você não saiba, dê uma pausa e pesquise. E basicamente eu vou executar uma aplicação em paralelo para que vocês possam verificar, e eu vou passar esse wait group também como parâmetro. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo.
Então aqui eu só estou colocando os prints para a gente conseguir visualizar, o sleep também. Essa parte do código não vai ser mais necessária. E vamos lá. Qual é a ideia do semáforo? A ideia do semáforo é que a gente consiga controlar a execução da rotina principal baseado no comportamento de subrotinas que serão criadas. A gente tem um for loop aí presente e nesse for loop você tem um go worker, né? Então a gente está basicamente executando várias go rotinas em sequência, né? Em cada loop. Só que o problema é que eu não quero que a minha aplicação pare até que todas as rotinas sejam executadas. Então, para isso, a gente coloca esse add 1. Então, eu vou adicionar o valor 1 no meu semáforo. E eu vou passar esse semáforo como parâmetro para a minha rotina. Chamar a função done com defer para que ela seja executada no final do escopo. Dessa forma, a gente vai basicamente garantir isso que eu acabei de falar. E aqui o wait para travar a rotina principal até que todas as rotinas sejam executadas. Então aqui, basicamente, o funcionamento é isso. Você tem esse erro também, que eu acabei de mostrar na tela. Então basicamente tem que transformar o wait group em um ponteiro. Tá? E por que isso? Basicamente eu estou criando como semáforo um contador. O semáforo é como se fosse um contador, não tem nada de especial. Só que quando eu passo alguma variável como parâmetro, eu estou normalmente passando a cópia. Então eu preciso passar um ponteiro para pelo menos passar a cópia do endereço, né? Passar a referência para que a gente consiga alterar o mesmo semáforo e não uma cópia dele. E é isso. Feito isso, a gente consegue executar e ver o resultado final. Não tem muito o que falar além disso. A gente pode se aprofundar um pouco mais agora. Eu vou criar uma função generate que vai me retornar um canal de strings. Beleza? E aqui dentro eu vou criar uma função anônima, como apresentado, e eu já vou chamar essa função colocando parênteses no final. Então, se você seguir essa estrutura, você está criando uma função anônima executando essa função. Então, eu vou criar uma variável, um canal de string, que eu errei, coloquei inteiro, mas já corrigi. E vou fazer um loop aqui para simular um gerador de dados, basicamente. Então aqui eu vou criar esse for loop e eu vou simplesmente pegar o valor e passar no canal. Mas o canal é uma string, né? A gente está fazendo loop por um número inteiro. Então eu quero fazer uma concatenação do número com a string. Infelizmente eu acabei me atrapalhando aí, vocês vão perceber. Eu não estava lembrando o comando que precisava ser executado. Mas eu não vou cortar o vídeo, eu vou deixar rolando aí para vocês verem como é que eu resolvi esse problema. Que é uma coisa simples, super simples. Então eu olhei, eu vi que o retorno era um resultado e um erro desse scanf. E aí eu coloquei esse if erro aí, que é muito comum no Go. E eu não tinha me tocado que eu estava utilizando o comando errado. Enfim, vocês vão perceber aí. Aí eu tentei passar o resultado para o canal e deu erro, né? Falei, ué, como assim o resultado é uma string, um número inteiro, perdão? Mas eu preciso de uma string. Aí foi que eu percebi que o comando estava errado. Então eu fui tentando o fprintf, não estava lembrando qual era o comando. E aí não teve outra, eu tive que pesquisar. Golang, então joguei Golang concatenated string.
Entrei no primeiro link que eu vi e esse primeiro link estava me dando a resposta, que é esse sprintf. Function to format multiple strings into one. Pronto, problema resolvido. Sprintf, não existia mais o erro, podia tirar tudo e problema resolvido. Eu acho importante mostrar isso porque tem pessoas que têm dificuldade de fazer pesquisa. E eu não sei porquê, mas tem gente que não sabe fazer esse tipo de pesquisa que eu acabei de mostrar. Então, se você for uma dessas pessoas, é isso. Não tem nada de especial. E aí, pronto. Eu vou criar meu canal de strings. Eu vou chamar a função generate. Pegar esse resultado. Vou chamar um outro método que eu ainda vou criar. O nome é bem sugestivo. Eu vou dizer o que faz. Vocês vão ver pelo código. E a ideia é criar um pipeline. Pipeline, basicamente, você tem um input, que é um canal de string, e um output, que vai ser um outro canal de string. É sempre assim. Sempre que você quiser criar um pipeline em Golang, a estrutura vai ser essa. Vou repetir o processo. Vou criar uma função anônima. Ok. Eu estou basicamente fazendo uma interação sobre o canal. Isso é um ponto interessante de falar. O Go permite com que você possa colocar o canal em um for loop, que deixa as coisas bem mais interessantes, né? Tipo, deixa uma thread travada aguardando receber informações ou lendo informações de um buffer do canal. E basicamente eu estou fazendo, né, o append da variável com o parâmetro e jogando o resultado no outro canal que eu vou retornar. Tá? O canal não precisa passar como um ponteiro, você passa o valor pronto. E aí eu repito o processo, crio um for loop dentro do canal final, né, e faço um print. Então, isso aqui é um comportamento de um pipeline. Quando eu executar, vocês vão perceber que deu esse erro, fatal erro. All routines are as sleep that lock, tá? E isso aconteceu por causa desse close. Eu fiz de propósito. Se você não fecha um canal, a aplicação vai ficar travada para sempre. Sempre, perdão. E por isso que a gente tem que colocar um close para deixar explícito que eu estou fechando o canal, para que o loop for possa ser quebrado e a gente consiga seguir com a nossa aplicação. Basicamente é isso. E aí vocês vão perceber que deu erro. Nesse caso foi porque eu esqueci de instanciar o make channel do string. E pronto, agora a gente consegue observar os resultados finais. Certo? Enfim, a execução foi bem rápida. E that's it. Acho que o último tópico que a gente tem que discutir são contextos. Porque na prática, tudo isso que eu expliquei, os conceitos de rotinas, os conceitos de canais, eles são muitas das vezes abstraídos em contextos. E muitas das vezes em aplicações Go, principalmente caso você tenha curiosidade de pesquisar um pouco sobre framework, se vai olhar context. Isso é o mais comum. Tá? Aqui eu estou criando um contexto. Um contexto é algo bem complexo de explicar. Eu sou um cara que parte do princípio que você precisa primeiro decorar para fazer as coisas e depois tentar entender. Então, o contexto mais utilizado é o if cancel, tem o if deadline também, mas vamos utilizar o com if cancel. E você passa como parâmetro um context.background. Quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre o contexto, pode me mandar mensagem, eu explico com todo carinho. Se você chegou no meu canal no YouTube, se você está assistindo esse vídeo até aqui, cara, porque o algoritmo do YouTube te escolheu, né, o universo conspirou para que a gente se encontrasse, porque o meu canal não tem view. Ninguém assiste isso aqui. Pô, se tu tá assistindo, é alguma coisa. Então acho que tu pode tirar proveito disso. Eu não tenho seguidor, eu não tenho nada disso. Então a gente pode ter um papo um para um. Né? Se você comentar alguma coisa, eu vou responder. Se você mandar uma mensagem para mim, um e-mail dizendo que você me viu pelo YouTube, pô,
Vamos ser melhores amigos, entendeu? Então fica à vontade aí. Fechou? Então decora. Você cria um contexto with cancel, contexto de cancelamento, e passa o context.background. Depois eu explico com mais calma o que significa. E logo abaixo vou dar um defer com cancel function. Tá? Só dando uma explicação rápida. O que funciona? O context tem por principal objetivo fazer com que você consiga controlar rotinas utilizando outras rotinas. Né? Então, basicamente, você tem um handle. E o cancel function, o context, perdão, vai permitir com que você consiga fazer isso. No caso aqui, eu estou criando um contexto com cancelamento. O que significa um contexto com cancelamento? Significa que a rotina, uma rotina, no caso a rotina principal main, vai ter a capacidade de cancelar outras rotinas. Você vai entender como isso funciona. E como ele vai fazer isso? Com o cancel function. Quando você chamar essa função, esse cancel func, que é retornado na função if cancel, você vai cancelar as rotinas que receberam esse contexto da forma como eu vou apresentar, tá? Não é algo tão mágico assim, vocês vão entender. Beleza? Então é isso. Vamos criar uma função que vai ser executada em uma rotina, numa thread leve. Eu vou chamar de event listener. E essa função vai receber um contexto, que eu vou passar como parâmetro. Aqui eu estou usando um for, só for, não tem parâmetro nesse for, isso serve para que você trate ele como while. E perceba que eu uso um comando chamado select, que ele é bem parecido com o switch case, bem parecido com o switch case, mas o que ele faz? Ele vai aguardar a recepção de algum dado em cada um dos cases. Caso não tenha nenhum, ele vai executar o default. Então, se vocês perceberem, nós temos aqui um context done. Então, basicamente, esse context done vai ser acionado, vai ser disparado quando o cancel func for executado. E como eu coloquei ali um defer, significa que ele vai ser executado no final da rotina, no final da função main. E quando a função main for executada, o context done vai disparar e esse case vai ser executado. Beleza? Aqui eu estou colocando uns prints só para facilitar um pouco as coisas. Show de bola. Eu vou colocar vou chamar a função passando contexto e obviamente eu vou colocar um time sleep para que a gente consiga ver esse comportamento. Mais uns prints aí. Eu vou colocar um sleep de 5 segundos. Então a aplicação vai ser executada por 5 segundos. Perceba que quando bater os 5 segundos, o finalizando, que é o print da thread principal, vai ser executado e aquele context done também foi executado. Beleza? E, enfim, dá para fazer várias coisas com rotinas no Go. Tá? Aqui eu já dou um exemplo utilizando jobs, mas esse eu não chego a executar. Eu estou escrevendo só para apresentar para vocês um worker pool. Mas na prática é sempre utilizando esses conceitos que eu expliquei. Tudo vai ser trabalhado em cima de tudo que eu expliquei, que são canais, que são rotinas e em um nível de abstração um pouco mais acima, context, com wait groups, semáforos, enfim. Sempre vai ser esse comportamento. Eu acho que é isso, eu não quero me prolongar mais ainda. A ideia é só fazer um dump do meu conhecimento em um vídeo para assistir futuramente, sei lá, vai que é útil para alguma pessoa, vai que por algum milagre tem alguém assistindo isso. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se você curtiu o vídeo, manda um comentário só pra eu saber mesmo.
ou me manda um e-mail, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Só me mandar uma mensagem lá e tudo certo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.